Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada também. Bem-vindos ao canal do Apressado. Olha, hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos maiores mistérios da cosmologia moderna. Um mistério que, veja bem, rendeu até um prêmio Nobel, mas que agora está sendo totalmente desafiado por umas evidências bem impressionantes. Então se prepara, porque a gente vai questionar uma coisa que parecia ser um pilar da ciência. Ok, vamos começar direto com uma pergunta que já bagunça o coreto. E se tudo o que a gente aprendeu sobre o destino do universo estivesse, na verdade, baseado numa premissa errada? E se, em vez de acelerar para um fim frio e solitário, o universo já tivesse começado a, sabe, pisar no freio? É exatamente essa questão que uma nova pesquisa bombástica colocou na mesa dos cientistas. Para a gente entender o tamanho dessa nova ideia, a gente precisa primeiro voltar para o que é o consenso científico hoje, né? Então vamos para a primeira parte da nossa análise, a descoberta que virou nossa visão do universo de cabeça para baixo e que até agora era tratada como um fato. A história disso tudo é bem legal. Lá nos anos 20, o famoso Edwin Hubble mostrou pra gente que as galáxias estão se afastando umas das outras. A lógica era simples, né? A gravidade, aquela força que puxa tudo, deveria estar agindo como um freio cósmico, diminuindo o ritmo dessa expansão com o tempo. Só que aí, em 1998, veio a grande surpresa. Duas equipes trabalhando separadamente chegaram na mesma conclusão chocante. A expansão não estava diminuindo. Pelo contrário, ela estava acelerando. Foi uma descoberta tão fundamental, mas tão fundamental, que garantiu o Prêmio Nobel de Física em 2011. E para explicar essa aceleração toda, os cientistas tiveram que criar um conceito, invocar uma entidade bem misteriosa, a tal da energia escura. Pensa nela como uma espécie de antigravidade, uma força que está em todo o espaço e que fica empurrando tudo para longe. O mais doido é que, segundo os nossos cálculos, essa tal de energia escura compõe uns 70% de tudo que existe no universo. E o mais impressionante, até hoje a gente não faz a menor ideia do que ela seja de verdade. E é bem aqui que a nossa história começa a ficar mais complicada. Por anos, esse modelo com energia escura funcionou bem, mas aí uma rachadura começou a aparecer. Uma inconsistência que não some de jeito nenhum e que os cosmólogos chamam de tensão de Hubble. Vamos ver o que é isso. A tensão de Hubble está bem aqui, na nossa cara. Basicamente, a gente tem duas maneiras diferentes de medir a velocidade de expansão do universo, e elas deveriam dar o mesmo resultado. Mas não dão. Quando a gente olha para o universo bem lá no comecinho, usando a luz que sobrou do Big Bang, a gente chega num valor de mais ou menos 67,4 km por segundo por megaparsec. E só para ter uma ideia, um megaparsec é uma distância absurda, tipo 3,26 milhões de anos-luz. Agora, quando a gente mede aqui perto usando supernovas, o valor sobe para 73. O problema é que as duas medições são super precisas, então essa diferença simplesmente não deveria existir. Então, o ponto crucial é esse. Essa diferença não é um errinho de arredondamento, ela é gigante do ponto de vista estatístico. Isso quer dizer que não é só um erro de medição. É uma pista muito forte de que ou o nosso modelo do universo, ou o tal modelo padrão da cosmologia, está faltando alguma peça, ou as ferramentas que a gente usa para medir o cosmos têm algum problema que a gente ainda não sacou. E é essa suspeita sobre as ferramentas que nos leva para o centro da investigação. A descoberta da aceleração cósmica dependeu quase que inteiramente de um tipo bem específico de explosão de estrela, que a gente usa como uma espécie de régua cósmica. Mas e se essa régua não for tão igualzinha em todo lugar quanto a gente pensava? Vamos mergulhar agora no tal do viés das supernovas. Primeiro, vamos entender o que é uma supernova do tipo Ia. Imagina um par de estrelas dançando uma em volta da outra. Uma delas é uma anã branca, que é tipo cadáver, super denso de uma estrela que já morreu. Ela começa a sugar, a roubar matéria da sua estrela vizinha. Quando essa anã branca engorda e atinge uma massa exata, 1,4 vezes a massa do nosso Sol, que é o famoso limite de Chandrasekhar, ela fica instável e, cabum, explode numa detonação termonuclear gigantesca. E como todas elas explodem com essa mesma massa crítica, a teoria diz que todas têm o mesmo brilho de verdade, a mesma potência. Isso transforma elas em velas padrão. A lógica é simples. Imagina que você tem uma lâmpada de 100 watts. Você sabe exatamente o brilho dela. Se você vê essa lâmpada de longe e ela parece mais fraquinha, você consegue calcular exatamente a que distância ela está. A descoberta de 1998 se baseou nisso. As supernovas bem distantes pareciam mais fracas do que deveriam, o que significaria que elas estavam mais longe ainda, e isso só seria possível se o universo tivesse acelerado.
E aqui, pessoal, tá a grande virada da história. Uma equipe de pesquisadores lá da Universidade Yonsei, na Coreia do Sul, resolveu reanalisar todos esses dados. E o que eles acharam pode mudar tudo. Um viés, uma falha sistemática na nossa régua cósmica que ninguém tinha levado tão a sério antes. Parece que a idade da população de estrelas de onde a supernova veio afeta o brilho da explosão. O padrão que eles encontraram foi bem claro. Pensa assim, galáxias mais jovens têm estrelas mais ricas em metais, que para os astrônomos é basicamente qualquer elemento mais pesado que hélio. Essa diferença na química da estrela que explode pode sutilmente mudar o brilho da supernova. O resultado é que as supernovas que vêm de populações de estrelas mais jovens parecem ser consistentemente um pouquinho mais fracas. E por que isso é tão importante? Porque as supernovas mais distantes que a gente vê, aquelas que foram usadas para dizer que o universo acelera, vêm de um universo que era mais jovem. Se elas são naturalmente mais fracas, então uma parte daquele brilho menor que a gente atribuiu à aceleração cósmica pode ser, na verdade, só um efeito da idade da estrela. Isso não é só uma teoria, um palpite. A análise estatística que eles fizeram, usando dados de 300 galáxias, mostrou que esse efeito da idade é real, com um nível de confiança de 99,999%. Em ciência, gente, isso é o mais perto que se chega de uma certeza absoluta. A régua cósmica que a gente usou por décadas pode não ser tão padrão assim. Tá. Então, o que acontece se a gente pegar os dados antigos e aplicar essa nova correção para esse viés de idade? Bom, a resposta é, no mínimo, chocante. E nos leva direto para a quarta parte da nossa análise. É um momento realmente incrível para a cosmologia, né? E se essa nossa exploração está expandindo a sua mente tanto quanto o universo, considera dar uma força. Compartilhe o canal, deixa aquele like, isso ajuda demais a gente a continuar trazendo essas discussões. Agora, vamos voltar para o destino do universo. Vamos olhar os dados lado a lado. No modelo de cima, a gente vê os dados originais, sem correção. Eles se encaixam direitinho no modelo padrão da cosmologia, o tal do Lambda CDM, que é o modelo que diz que o universo está acelerando sem parar por causa da energia escura. Agora, olha o modelo de baixo. Quando os pesquisadores aplicam a correção de idade, os pontinhos mudam de lugar no gráfico, e a história que eles contam muda completamente. A nova análise, que representa um universo que está desacelerando, agora se ajusta perfeitamente aos dados. A conclusão é de cair o queixo, sério. De acordo com essa nova análise, o universo não está acelerando hoje. Pelo contrário, a fase de aceleração pode já ter acabado e a gente já teria entrado numa nova era de expansão mais lenta, onde a gravidade, aos pouquinhos, está retomando o controle do jogo. Essa descoberta, se for confirmada, não muda só um detalhezinho técnico. Ela muda de forma fundamental o que a gente entende sobre o passado, o presente e, principalmente, o futuro do cosmos. O debate sobre o destino final do universo está oficialmente reaberto. Claro, é super importante dizer que isso é ciência de ponta. O debate está pegando fogo. O Adam Riess, um dos cientistas que ganhou o Nobel pela descoberta da aceleração, ele contesta esses resultados. Ele argumenta que esse mesmo grupo de pesquisa já fez alegações parecidas no passado que acabaram sendo refutadas. A comunidade científica está, como era de se esperar, dividida. E é exatamente assim que a ciência avança, com debate, com críticas e, acima de tudo, com mais dados para resolver a questão. O que está em jogo aqui é literalmente o fim de tudo. Se o universo está acelerando, o destino mais provável é a morte térmica. As galáxias se afastariam tanto que o céu noturno ficaria completamente escuro, as estrelas se apagariam e o universo se tornaria um lugar frio, vazio e morto para sempre. Mas, se a expansão está freando, outro cenário que já tinha sido descartado volta com tudo, o Big Crunch. A gravidade poderia, um dia, reverter a expansão, e tudo no universo seria esmagado de volta num único ponto, talvez até dando origem a um novo Big Bang. E como é que a gente vai resolver esse impasse? A ciência já está correndo atrás. A equipe coreana está preparando um novo teste, usando só supernovas de galáxias jovens para eliminar de vez o fator idade da equação. Mas a grande esperança mesmo está no Observatório Vera Cerrubin, que fica lá no Chile. Nos próximos 5 anos, ele vai descobrir mais de 20 mil novas supernovas. É tanto dado, mas tanto dado, que a gente vai poder, de uma vez por todas, testar essas hipóteses e, com sorte, ter uma resposta final para essa história. E isso nos traz de volta para a grande questão. Uma descoberta que valeu um prêmio Nobel pode ter sido, na verdade, uma ilusão, causada por um detalhe sutil nas nossas medições.
Fica a pergunta no ar: o universo está acelerando para um fim congelado e solitário, ou a gravidade está nos puxando de volta para um recomeço de fogo? Quero saber a opinião de vocês. Deixem aí nos comentários. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.